Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 1, o texto que está sendo projetado aí. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. A superioridade da revelação de Jesus. Esse é o tema que eu quero falar nessa noite com os irmãos. A superioridade da revelação de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia é o livro dos registros das revelações de Deus ao longo da história. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver de maneira muito clara o nosso Deus se mostrando, se dando a conhecer, se revelando ao seu povo e mostrando a sua vontade no decorrer dos anos, dos séculos, dos milênios. Na teologia, a gente chama esse aspecto da revelação de Deus, quando ele se mostra ou se dá a conhecer, na teologia a gente chama isso de revelação progressiva. Por que revelação progressiva? Porque Deus foi se revelando, se mostrando aos poucos. Só para você ter uma ideia, a Bíblia, para ser formada entre Gênesis a Apocalipse, nós temos um período de 16 séculos. A Bíblia foi formada, portanto, durante 1.600 anos. É muito tempo, são muitos anos, são muitos séculos, 16 anos. E Deus poderia ter escrito a Bíblia rapidamente, num dia ou numa semana. Poderia ou não poderia? Ele é Deus, Ele é Senhor, absoluto sobre todas as coisas. Mas quando você pega de Gênesis a Apocalipse, essa Bíblia, essa coleção de livros que você tem na sua mão, passaram-se 1.600 anos. E Deus foi se mostrando, se dando a conhecer ou se revelando aos poucos. Por isso que a revelação de Deus é progressiva. Quando Deus trata com Adão, Adão tem um pouco de luz. Quando Deus vai tratar com Moisés, o povo tem um pouquinho mais de luz. Quando Deus vai tratar com Davi e os seus contemporâneos, tem um pouquinho mais de luz. O tempo vai passando, o tempo vai avançando, e aí, à medida em que o tempo vai passando, Deus vai se mostrando progressivamente, paulatinamente, aos poucos. E então nós chamamos isso de revelação progressiva. O texto que nós lemos de Hebreus capítulo 1 fala de revelação, que Deus se revelou de muitas formas, de muitas maneiras, e ele fala que o ápice disso é a pessoa de Jesus Cristo. Então, pensando nessa questão da revelação, das formas e das maneiras como Deus se revela, eu quero tratar então sobre esse tema, a superioridade da revelação de Jesus. No texto que lemos, apenas 4 versículos que são extremamente ricos, vocês vão ver quanta coisa tem nessa introdução, por assim dizer, da carta aos Hebreus. O escritor mostra, de fato, a superioridade da revelação de Jesus. Deixa eu falar rapidinho sobre o propósito do autor em escrever essa carta. A carta aos Hebreus é de autoria desconhecida.
Apesar que muitos de nós atribuem, como a gente vê, você teve 13 cartas de Paulo, começando lá em Romanos e terminando aqui em Filemão. Paulo tem 13 cartas, e aí a gente já vai no embalo e a gente atribui também Hebreus a Paulo, não é verdade? Então a gente, toda vez que eu vou ler Hebreus, eu tenho que tomar um cuidado. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Mas a tentação de dizer carta de Paulo aos Hebreus é muito grande. Mas veja, nós não sabemos quem escreveu essa carta. É de autoria desconhecida. Um pai da igreja, me foge o nome dele agora, disse que só Deus sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Há algumas pistas, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Lucas, outros dizem que seria Apolo, e há até quem diga que foi uma mulher, o que faria com que nós tivéssemos apenas um livro de autoria feminina no Novo Testamento. O fato é que não sabemos quem a escreveu. O propósito: essa carta foi escrita para os judeus convertidos ao cristianismo. O nome Hebreus é por causa do povo de Deus. Hebreus e judeus, esse nome é sinônimo. O nome Hebreus, talvez você não tenha reparado nesse detalhe, é por causa de um homem que está escrito lá em Gênesis capítulo 10. O nome desse homem é Éber. Diz o texto lá em Gênesis capítulo 10 que Éber teve 2 filhos, e é da descendência de Éber, ou da linhagem de Éber, que virá o Messias, porque como a revelação é progressiva, as coisas vão se afunilando. E aí esse povo vai ganhar o nome de judeus ou de hebreus. A carta aos Hebreus é por causa desse homem, lá em Gênesis 10, chamado Éber, pai de 2 filhos. Então é a carta aos Hebreus por causa de Éber, o seu ancestral. Outro detalhe é que os irmãos estavam sendo perseguidos por terem se tornado cristãos. Lá no final do capítulo 10, o escritor vai mostrar, encorajar os irmãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé em Jesus Cristo. Então o autor escreve para exortá-los para que eles não voltassem atrás. A ideia é o seguinte: quando eles eram judeus, eles não eram perseguidos. A partir do momento que eles se tornaram cristãos, judeus, eles passaram a ser perseguidos. Quer ver um exemplo muito claro disso? Lembra do apóstolo Paulo? Claro que lembra. O apóstolo Paulo, quando era judeu apenas, fariseu, ninguém o perseguia, lembra disso? Mas lá em Atos 9, no caminho de Damasco, indo para Jerusalém, perseguir os cristãos. Quando Paulo era só judeu, não era perseguido, mas quando ele se tornou um cristão, ele se tornou extremamente perseguido. E lá em Atos 9, Deus diz para ele: Paulo, eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu tenho a impressão de que a gente não presta atenção nas frases, a gente não presta atenção no que a Escritura diz, porque a Bíblia diz assim: Paulo, eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Continue lendo o Novo Testamento, leia as cartas de Paulo e você vai ver que o que Deus falou, de fato aconteceu. Então Paulo é um exemplo de um judeu que, por ter abraçado o cristianismo, agora é perseguido. E aí a ideia do escritor é mostrar o seguinte: olha, eu estou escrevendo para vocês para que vocês não voltem atrás, para que vocês permaneçam firmes. É melhor que vocês permaneçam como cristãos, porque a ideia da carta, o tema da carta é: Jesus é superior, Jesus é maior, Jesus é melhor. É como se ele estivesse dizendo: como que vocês podem querer trocar o maior pelo menor? Porque o judaísmo é inferior ao cristianismo, porque Jesus é o ápice da revelação de Deus. Portanto, se eles voltassem atrás, eles deixariam de ser perseguidos, é verdade, mas estariam trocando o maior pelo menor, o definitivo pelo transitório ou pelo passageiro. Então o escritor vai dizer assim: Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus é superior. Inclusive, a palavra superior está presente aqui no texto. Então, a superioridade da revelação de Jesus. Veja como o texto começa, portanto, versículo 1.
Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Daqui a pouco a gente continua. Veja, então, o versículo 1 fala sobre a revelação de Deus, que é progressiva. Deus se revelou no Antigo Testamento. Como? Muitas vezes. Para quem? A expressão muitas vezes. Para quem ele se revelou? Deixa eu dar alguns exemplos. Ele se revelou para Adão, lembra disso? Que Deus vinha lá no Jardim do Éden, na viração do dia, à tarde, conversar com Adão e dizer: Adão, como é que tá? Tá tudo bem aí? Você está cuidando do jardim? Como é que estão as coisas? O trabalho está difícil? Não, não está difícil. Ainda não tem o suor do rosto, ainda não tem cardos e abrolhos, ainda não tem a multiplicação da gravidez da mulher, ainda não tem essas coisas. Deus vem todo dia e perguntar para Adão, na viração do dia: como é que estão as coisas, Adão, no jardim que eu criei? Como ele se manifestou muitas vezes? Para quem? Para Adão, para Noé, dizendo: Noé, construa uma arca, porque eu vou destruir o mundo. Deus se revelou para os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, José. Deus se revelou para Moisés, Êxodo 3, quando ele viu aquela sarça pegando fogo, e Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Deus se revelou a Josué, Josué capítulo 1, lembra disso? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais, Abraão, Isaque, Jacó e José. E Deus falou pelos profetas. Quando, por exemplo, Deus usa o profeta Elias e Elias diz para Acabe: tão certo como vive o Senhor, não vai chover segundo e veja, já estou em 1 Reis já, não vai chover sobre a terra durante todos os dias que eu disser para vocês. E aí Tiago, no Novo Testamento, capítulo 5, vai dizer que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Deus falou muitas vezes para quem, portanto? Adão, Noé, os patriarcas, Moisés, Josué e os profetas. Outra coisa, o versículo 1 diz que ele falou também de, além de muitas vezes, de muitas maneiras. Como? Quais as maneiras ou os métodos de Deus? Deus falou por sonhos, falou por visões, falou por teofanias, falou pelas escrituras, pelas santas escrituras, a do Antigo Testamento. Lembra de José do Egito? José está preso, injustiçado, coisas ruins acontecem com ele, mas Deus deu uma capacidade para José, para que ele interpretasse os sonhos. É bem verdade que o que aconteceu com José, aliás, continua acontecendo hoje, né? José interpreta o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe lá, e acontece exatamente o que ele diz. E ele fala assim: lembra-te de mim. De vez em quando eu falo essa frase também. Lembra-te de mim. E aí aconteceu, o homem foi embora, foi restituído, voltou a servir o vinho na mão, a taça de Faraó, e 2 anos se passaram. Sabe o que aconteceu? O homem esqueceu de José. É assim, gente. As coisas não mudaram. Geralmente, a ideia do José, lembra-te de mim, não foi lembrado. Foi esquecido, foi por providência de Deus que José foi lembrado, mas não foi pela questão do homem. Deus falou também por sonhos a Daniel, lembra de Daniel? Nabucodonosor tinha aqueles sonhos lá e ninguém conseguia, chamava os reis, os sábios, os encantadores, os magos, e ninguém sabia, mas Daniel sabia. Ele fala por teofanias, por exemplo. Fala quando a sarça queima, como eu falei. Fala através de visões, através de anjos. Lembra da mula de Balaão? Lembra do Balaão? O Balaão não consegue ver o anjo, mas a mula consegue. Daqui a pouco você vê a história lá e o Balaão está bravo porque a mula empacou, né? A jumenta empacou, pisou no pé dele, ele começa a bater nela e a jumenta não aguentou. Teve que falar: por que você me bate? Por acaso alguma vez eu neguei carona para você? Não, ele não fala assim, né? Por alguma vez eu já neguei que você subisse no meu lombo? Está lá, impressionante, a mula falando, a mula e o mulo, né? A jumenta e o jumento. Deus falou de muitas maneiras, sonhos, visões, teofanias. É como se o escritor aos Hebreus estivesse preparando o terreno para dizer: vocês querem voltar atrás?
Por que voltar atrás? Jesus é superior, Jesus é maior, Jesus é melhor. A superioridade da revelação de Jesus. Pergunta: por que a revelação de Jesus é superior? Por que ela é maior? Por que ela é melhor? O texto vai responder para nós aí. E o texto nos apresenta 3 respostas que eu quero mostrar para vocês. Primeira verdade, ou primeira resposta: a revelação de Jesus é superior pelo que ele fez. Pelo que ele fez. Isso está no versículo 2. A superioridade da revelação de Jesus pelo que ele fez. Versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O escritor aos Hebreus está mostrando que Jesus é superior pelos seus feitos, por aquilo que ele fez. Jesus herdou de Deus um nome maior pela sua obra. Veja, diz que nestes últimos dias é uma expressão técnica do Novo Testamento para se referir aos dias que antecedem a segunda vinda de Jesus. Veja que últimos dias não deve ser entendido literalmente. Sabe por quê? Porque lá em Pentecostes, em Atos 2, Pedro diz que nós estamos nos últimos dias. Não foi assim que ele disse? Ô Pedro, já se passaram 2000 anos. Que últimos dias são esses? Então é uma expressão técnica para dizer que depois de Jesus não vem mais nada. Por quê? Porque ele é superior, porque ele é maior, porque ele é melhor. Ele nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é herdeiro de todas as coisas. E agora veio uma notícia boa para você. Paulo vai dizer lá em Colossenses que se Jesus é herdeiro, você é o quê? Co-herdeiro. Então você é rico. Você pode ser pobre financeiramente, mas se Jesus é herdeiro de todas as coisas, nós somos co-herdeiros com Ele. Já viram aquela placa de caminhão que diz assim: eu não sou o dono do mundo? Já viram? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Porque Ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Portanto, nós podemos dizer aqui que Jesus, Ele é superior pelo que Ele fez. E o que Ele fez? O versículo 1 diz assim: Ele fez o universo. Ele fez o universo, Ele criou todas as coisas, tudo lhe pertence. O que foi que Ele fez? O universo. As coisas visíveis e as invisíveis, principados e potestades. E veja, é interessante que, às vezes, a gente faz uma separação que a Bíblia não faz. Que a gente diz assim: quem foi que criou todas as coisas? O Pai. Quem é que salva? O Filho. Quem é que aplica essa salvação? É o Espírito Santo. É verdade, mas não é toda a verdade. Porque se você disser que apenas o Pai é o Criador, o texto aqui está dizendo que Jesus é o Criador. E Jesus aparece escondido, é verdade, lá em Gênesis capítulo 1. Eu não coloquei, mas eu pedi para os meninos colocarem lá, Gênesis 1, 26. Dá uma olhada aí, veja só. Jesus aparece, você já leu esse versículo, mas eu acho que você não tinha percebido, quer ver? Jesus está presente no primeiro capítulo da Bíblia. Eu vou ler para vocês e vocês vão me dizer: mas eu não vi Jesus ali. Mas ele está, quer ver? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O início do só o 26. O início do versículo diz assim: façamos o homem. Façamos quem? A pergunta é: Deus está conversando com quem? Deus está conversando entre si mesmo, é a Trindade conversando. Porque se Deus fosse um só, se não fosse a Trindade, o versículo mudaria, diria o seguinte: tudo que é plural ali vai para o singular. Farei o homem a tiro nossa, põe minha, conforme a nossa, tiro nossa, põe minha. Jesus está no primeiro capítulo, quando o texto diz assim: olha, disse Deus, haja luz, e
houve luz. Jesus está ali, ele é superior pelo que ele fez. E o que ele fez? O universo. E aí, lá na Torre de Babel, por exemplo, em Gênesis 11, Deus diz assim: desçamos para ver o que é que está acontecendo lá na Torre de Babel. Desçamos quem? Quem é que vai descer? É Deus e os anjos ou é a Trindade? É melhor entender que seja a Trindade. Ele é superior pelo que ele fez. Agora mais 2 versículos para ilustrar isso. João 1:3, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim, João 1:3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3 corrobora com Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 1:16, falando que Deus é o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Colossenses 1:16, Paulo diz: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por que Jesus é superior? Por que a sua revelação é superior? Pelo que ele fez. E ele fez o universo. Segunda resposta do texto, ou segunda verdade, a superioridade da revelação de Jesus. Jesus é superior pelo que ele é. Agora não é mais pelo que ele fez. Agora é pelo que ele é. Versículo 3, diz assim, Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É impressionante como o escritor aos Hebreus disse tanta coisa sobre Jesus em um versículo. Vamos por partes aqui, porque são muitas coisas. Jesus é superior pelo que ele é. Veja quem ele é. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ser com letra maiúscula no meio da frase. Esse ser com letra maiúscula é uma referência à pessoa de Deus, à pessoa do Pai. Então, o que o texto está dizendo é que Jesus é igualzinho o Pai. Ele é da mesma essência, coigual, coeterno, consubstancial. Ele é exatamente igual a Deus. Quem ele é? Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é como se nós pudéssemos, por exemplo, tirar a foto de Deus e a foto de Jesus, seria o quê? Seria a mesma coisa. Seria a mesma, se nós pudéssemos tirar essa foto, que não é possível, Deus é espírito, mas seria a mesma coisa, a mesma pessoa, a mesma manifestação. O escritor apresenta que Jesus é igual a Deus. Ele é superior, a sua revelação é superior porque ele é igual a Deus. Que mais que ele é? Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele não apenas criou lá em Gênesis 1:26, mas ele sustenta o que ele criou, suas leis harmônicas, harmoniosas, tudo acontece segundo a sua boa vontade. Ele sustenta todas as coisas. Que mais? Olha só, aliás, antes de seguir aqui, eu lembrei de um versículo, né? Lembram-se de Filipe, o pedido de Filipe uma vez? Filipe disse assim, por isso que eu falo para vocês, a nossa percepção é muito ruim, muito ruim. Filipe está há 3 anos com Jesus, e ele não percebeu ainda quem é Jesus. Ele caminha com Jesus, convive com Jesus, vê os milagres de Jesus. Uma vez Jesus disse assim, olha, tem uma multidão aí, eles estão com fome e tal, e aí os discípulos, Jesus disse assim, dê comida para esse povo. E aí é como se o Filipe diz assim, mas o senhor não está falando sério, né? Para a gente sair aqui, procurar lanche para todo esse povo aqui, já está escurecendo, o senhor não está falando sério, né? E aí Filipe diz assim, olha, a questão é que
Primeiro, que nós não estamos com muita disposição para isso. Segundo, que nós não temos dinheiro para isso. Nós precisaríamos de muito dinheiro para isso e ele não sabia, talvez não soubesse ainda, e o Judas não está colaborando, né? O Judas não está colaborando com o caixa 2 lá. E Filipe faz um pedido para Deus lá em João 14. O pedido dele é: mostra-nos o Pai. Eu quero ver o Pai. Mostra-nos o Pai. João 14, versículos 8 e 9, Filipe diz assim, o texto diz, João 14, 8 e 9, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe, eu já estou há 3 anos com vocês, e você ainda faz um pedido desse, porque a nossa percepção é muito ruim. Não temos uma percepção boa, correta, da realidade como ela de fato é e deve ser. Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. O próprio Filipe, no texto que a gente leu na liturgia, né? Jesus disse assim: olha, vocês sabem o caminho, né? Aí eles: não, sabemos, não sabe. Vocês sabem o caminho. E aí ele diz assim: a gente não sabe para onde o Senhor vai, a gente não sabe qual é o caminho. E aí vem uma das maiores pérolas de Jesus, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, Colossenses 1,15, Paulo fala também a mesma coisa de Hebreus aqui. Colossenses 1,15, falando que Jesus é superior pelo que ele é. Diz o texto, Colossenses 1,15. Ele, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. O escritor aos Hebreus diz, em outras palavras, ele é a expressão exata do ser de Deus. Tudo isso é para chamar a atenção dos hebreus, os descendentes de Éber, para dizer: tem certeza que vocês querem voltar atrás? Jesus é maior, Jesus é superior, Jesus é melhor. Voltar atrás é trocar o maior pelo menor. Não podemos fazer isso. Jesus é superior pelo que ele é. Veja, o final do versículo 3 diz que ele fez a purificação dos pecados. Como que ele fez a purificação dos pecados? Morrendo na cruz, ressuscitando ao 3º dia, realizando a sua obra. Ele veio para fazer essa obra, porque as obras lá do Antigo Testamento, a morte e o sacrifício de animais não era suficiente. Ele fez a purificação uma única vez. Outra coisa, ele assentou-se à direita da majestade, majestade com letra maiúscula, referindo-se a Jesus. Para assentar-se à direita de Deus, tem que ter muito poder. Lembra de Apocalipse 5, que tem aquele livro que diz o texto que João chorava muito? Ele chorava porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum, nem homem, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nem nenhum teólogo, ninguém foi capaz de abrir o livro, inclusive não podia olhar para o livro. E diz o texto: e eu chorava muito. Alguém vem com a mão direita, toca João, no ombro dele, diz: João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Ele está à direita da majestade. O nosso credo apostólico diz isso. Uma das frases, as 18 sentenças lá do credo apostólico diz que Jesus, ele está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Por que Jesus é superior? Pelo que ele é a expressão exata do ser de Deus. Por que vocês querem voltar para o judaísmo, para ser descendente de Éber? Jesus é maior do que Éber. Essa é a ideia. Precisamos, irmãos, reconhecer quem é Jesus, seu poder, sua divindade. Os discípulos, quando estavam
com Jesus, quando Jesus realizava alguma coisa maior, às vezes os discípulos diziam assim: se afasta de nós, vai um pouquinho para trás. Sabe por quê? Vai para lá, porque nós somos pecadores. Lá em Marcos 5, quando ele diz assim, eu sempre gosto dessa frase, né? Passemos para outra margem. Qual é o destino dos discípulos? A outra margem. Eles enfrentam tempestade, eles enfrentam tudo, Jesus está dormindo, o barco naufragando, Jesus ergue a mão e diz: mar, aquieta-te, emudece. E o mar se faz bonança lá, e eles olham para Jesus, olham entre si, entreolham-se e diz: quem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Jesus é superior pelo que ele é. Finalmente, Jesus é superior pelo nome que ele recebeu. Isso está no versículo 4, para a gente fechar aqui. Então, primeiro, ele é superior pelo que ele fez, e o que ele fez no universo. Ele é superior pelo que ele é Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus, e ele é superior pelo nome que ele recebeu. Versículo 4 diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Finalmente, ele mostra que Jesus é superior aos anjos. Na verdade, irmãos, os anjos, eles exerciam um papel muito importante. Se você observar, por exemplo, no Antigo Testamento e no Novo também, sempre você encontra a presença de anjos se manifestando, vindo falar com as pessoas. Abraão recebeu 3 anjos uma vez, Gênesis capítulo 18, um desses anjos é diferente, é o próprio Senhor, é um anjo com letra maiúscula. Os anjos desempenham uma função muito importante no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento abre com a presença de anjos, quando um anjo veio falar com José, não temas receber Maria, tua mulher, porque ela está grávida do Espírito Santo. Mas os anjos, como eu falei, eles apareceram a Abraão, a Jacó, a Moisés, pasmem, a Balaão, Daniel e os seus amigos. Quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha ardente, lá em Daniel capítulo 3, diz o texto que Nabucodonosor dá uma espiada lá, e ele diz: eu joguei 3 homens lá, tem 3 pessoas, mas eu estou contando 4. Como assim? E o aspecto desse quarto é semelhante a um aspecto dos deuses. É o anjo do Senhor que não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas livrou na fornalha. Esse é o nosso Deus. Os anjos desempenham um papel muito importante. Foram anjos que vieram falar com as mulheres. Jesus ressuscitou. Os anjos, eles tiram a pedra, sentam em cima da pedra e diz assim: não temas. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Os anjos desempenham um papel muito importante. Mas o escritor aos Hebreus diz assim: mas eles são apenas servos. São espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Os versículos 5 a 14, que é o final do capítulo 1, vai falar sobre o ministério dos anjos. Eles são importantes, eles desempenham uma tarefa importante, mas eles são apenas servos. Eles cumprem a sua missão, porém não são maiores do que Jesus. Jesus recebeu um nome superior e mais excelente. Lembra de Mateus 1:21? Mateus 1:21 é o episódio lá de Maria, José, o anjo. E diz assim: Maria, você está grávida, e quando esse menino nascer, você vai chamá-lo de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus é superior. Eu não sei você, mas o nome de Jesus deveria ser exclusivo. Ninguém deveria se chamar Jesus, na minha opinião, porque é nome único.
nome sublime, nome maior, nome superior. Ninguém deveria se chamar Jesus, na minha opinião. Porque Salvador tem quantos? Só tem um, ele é Salvador. Eu me lembro que o meu pai tem um amigo, um dos melhores amigos do meu pai, chama-se Jesus. Mas é o Jesus da terra, viu o que eu estou falando, tá? É o Jesus aqui da terra. Me parece que ele faleceu, mas um dos melhores amigos dele lá se chamava Jesus. E quando eu o conheci, eu me incomodava com o nome dele, porque o Jesus verdadeiro, o Jesus amigo do meu pai estava mais para Genésio do que para Jesus propriamente dito, porque ele morreu, mas o nosso Jesus continua vivo. E segundo o versículo 3 diz que ele está à direita da majestade nas alturas. O nome de Jesus, portanto, deveria ser único, porque é superior, é excelente, a sua revelação é superior, pelo nome que ele recebeu. Quer ver a importância do nome de Jesus? Paulo vai falar, lá em Filipenses capítulo 2, esse texto é impressionante. Filipenses 2, falando sobre o nome de Jesus, Paulo diz assim, Filipenses 2, versículos 9 a 11, Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Deveria ser único, não deveria? Esse nome deveria ser único. Ninguém deveria se chamar Jesus no meu modo de ver. E lá em Filipenses 2 é interessante que Paulo diz que diante desse nome, todo mundo vai se dobrar, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí você diz assim: pastor, e os ímpios vão fazer isso? Vão. O ímpio, aquele que viveu assim, fora da lei, afastado de Deus, que não queria compromisso com Deus, é aquele que ele vai para o inferno, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se ajoelhar, dobrar os seus joelhos, reconhecer que Jesus é Senhor, vai com a língua confessar e depois vai para o inferno. Vai para o lago de fogo, na visão de Apocalipse capítulo 20. Ele está de joelhos diante de Deus, diante do grande trono branco. A gente vai chegar nesse trono, diante do grande trono branco. Ele se dobra, confessa que Jesus é Senhor. Não é César que é Senhor, não é Maomé que é o Senhor, mas ele vai se dobrar e não vai ser salvo. Vai para o inferno, será lançado, porque o inferno no final de Apocalipse é lançado dentro do lago de fogo que arde para todo sempre. Nós não vamos ter problema nenhum, não é verdade? Dobrar o joelho, chegar diante do Pai na hora do julgamento lá, diante dele, dobra o joelho e faz a sua confissão. Ele é Senhor, Ele é Cristo o Senhor, para a glória de Deus Pai. E sabe o que nós ouviremos? Mateus 25, sermão escatológico de Jesus: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Todo joelho vai confessar, toda língua, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é superior pelo nome que ele recebeu. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Queria deixar essa palavra para nós nessa noite. A superioridade da revelação de Jesus. Continue firme nesse ano de 2023 em Jesus, em Cristo Jesus. Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor. As rédeas da história, as rédeas da nossa vida estão rigorosamente nas suas mãos. Que Deus nos abençoe. Amém.